Tudo bem, então, continuando aqui, vamos implementar agora a activity que vai incluir um item, né, que vai cadastrar um item, ok? Então vamos aqui no projeto, eu vou criar uma nova activity, ok? Uma blank activity, tá? Essa activity aqui eu vou chamar de cadastra item, ok? Manter os outros nomes padrões, tá? Clicar em Finish. Ok? Já criou aqui a Activity pra gente, tá? Eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou mudar aqui novamente para um linear layout, tá? Aqui não vou utilizar o Relative Layout não. Ok. E agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou incluir aqui um container, que no caso é o Scroll View, tá? Por quê? Porque se eu for incluindo diretamente aqui os objetos, tá? Dentro desse Relative Layout, no caso desse linear layout aqui, por exemplo, se eu for incluindo diretamente esses objetos aqui, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que, se eu tiver muitos componentes, né, muitas views nesse layout, vai ultrapassar aqui os limites da visualização do dispositivo, tá? E o usuário não vai conseguir acessar essas views, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui, ó, um Scroll View, ok? Então, esse Scroll View, esse objeto, esse container, ele vai permitir que o usuário role a tela, tá? Então, por exemplo, se as views ultrapassarem os limites aqui do dispositivo, ele vai permitir que o usuário role essa tela aqui para baixo, tá? Para que ele visualize as outras views, ok? Então, eu incluí essa view, esse Scroll View, tá? E agora eu vou incluir um outro linear layout, tá? Ele vai ser a orientação dele aqui será do tipo vertical. E aqui, ó, na verdade, nós não precisamos alterar nada aqui, tá? Bom, então eu incluí o linear layout, tá? Vamos verificar aqui o código fonte, ok? Aqui ele já está com a largura e a altura definido como match parent, tá? Ele está dentro do Scroll View, ok? E agora eu vou incluir as minhas views, os meus objetos, dentro desse linear layout, tá? Então vamos lá. Inicialmente eu vou incluir aqui, ó, um medium text, tá? Olha só que aqui ele incluiu esse cara dentro do Scroll View, tá? Eu vou arrastar esse cara aqui, ó, para cá. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui no design, tá? Ele não. Deixa eu selecionar esse cara aqui, ó, linear layout. Aqui no design ele não está muito legal, tá? Ó, esse text view ele tem que ficar aqui dentro do linear layout. Ok? Agora sim. Agora ele ficou aqui dentro do linear layout. Beleza. Mesmo aqui, ó, estando o parâmetro
a largura e a altura, na verdade aqui do Linear Layout como Match Parent, aqui na visualização, no Preview, ele não está dessa forma, tá? Bom, não vamos nos preocupar com isso não, tá? Isso aí provavelmente deve ser algum problema na IDE, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Qual que é a ideia aqui? Primeiro esse Text View, nós vamos definir aqui, ó. Nós vamos incluir, tá, os campos para que o usuário informe esses dados aqui, ó. O nome, a descrição, o valor, a URL da imagem. Na verdade, nós vamos colocar um botão para que o usuário selecione uma imagem ou então tire uma foto, né? No caso, nós vamos ter dois botões, e a categoria. Ok? Então vamos incluir aqui primeiro a categoria dele. Vamos lá. Então vamos definir o texto desse botão. O texto será BT, aliás, TXT categoria. Opa. Categoria. Ok. E agora vamos incluir aqui, ó, um spinner, tá? Esse componente aqui, ele vai, eu vou colocar ele aqui, ó, dentro do Linear Layout. Agora sim, ó, ele está incluindo corretamente aqui, tá? Esse componente spinner é como se fosse um combo box, tá? Onde o usuário ele vai poder selecionar várias opções, ok? Agora vamos incluir outro texto. Se eu incluir aqui no layout mesmo, ele não está. Ele está incluindo lá dentro do outro. Então, Ctrl Z aqui, Medium Text, vou adicionar aqui, ó. Ok. Aí esse cara aqui vai ter o texto TXT nome do item, ok. Agora vamos incluir aqui, ó, um text field, ok. Vai ser aqui, ó, um plain text. Novamente eu vou incluir aqui dentro do Linear Layout, ok. Esse cara aí, nós vamos colocar a largura dele como Match Parent, ok. Depois nós alteramos aqui os IDs desses objetos, tá? Então vamos incluindo aí novos itens. Outro Medium Text, tá? Dentro do Linear Layout. E agora nós temos aqui, vou incluir aqui o campo para o valor, tá? Então agora eu vou incluir aqui, ó, um number, tá? Um decimal. Vamos lá. Ok. Aqui também Match Parent, tá? Esse cara aqui, texto dele, TXT valor, esse valor, ok. Agora nós já incluímos aqui o nome, o valor, categoria, a URL nós vamos colocar um botão para selecionar uma imagem ou então tirar uma foto. Falta aqui a descrição, tá? Então vamos lá. Outro Medium Text, ok. Opa. Vamos lá no texto dele. Aqui, TXT, descrição. Ok. E agora nós vamos colocar aqui, ó, um multiline text, tá? Dentro aqui do Linear Layout. Ok. E aqui a largura Match Parent.
ok? Bom, então nós temos aqui os campos para o usuário informar a categoria, o nome do item, o valor, a descrição desse item. E agora vamos incluir um botão, tá? Esse botão, o usuário vai selecionar uma imagem. Outro botão, o usuário vai tirar uma foto, tá? E outro botão, o usuário vai salvar os dados, tá? Então vamos lá. Eu vou definir aqui os textos. Ok. BT salvar. Salvar. Ok. Vou colocar aqui como match parent, tá? Ok. Nesse botão aqui, o texto vai ser selecionar imagem, BT seleciona imagem. Ok. E um outro botão para tirar uma foto. Ok. Vamos salvar aqui. Bom, então agora nós vamos aqui, ó, no Cadastra Item Activity, tá? Vamos definir os itens desse cara aqui, ó, do spinner, tá? Os itens que serão definidos aí para que o usuário selecione a categoria, tá? Então, para isso eu vou criar aqui um array de strings, categorias, ok? New string. No caso aqui será entrada, prato principal, sobremesa, bebida, ok? Só vamos ver aqui, ó. Na verdade aqui é o contrário, tá? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Não vou criar essa string dessa forma aqui não. Vou fazer o seguinte aqui. Essa string desse array vai ter um tamanho 4, ok? E a categoria, isso aqui é só para facilitar a visualização, ok? Categoria 1 vai ser igual a prato principal. Categoria 2 vai ser igual a sobremesa. E categoria 3 vai ser igual a bebida. Na verdade tem que ser o contrário, tá? Por isso que por isso que é interessante, tá, criar uma classe com constantes para definir esses valores aqui, ok? Então isso daí vai facilitar no desenvolvimento e também na manutenção. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Depois nós criamos então essa classe com as constantes, tá? Primeiramente vamos aqui entender como realizar esses procedimentos aqui para incluir os itens no spinner.
Bom, vamos lá. Então, vou criar aqui um objeto spinner, tá? E vou, através aqui do método findView by ID, vou buscar o cara que nós estamos querendo aqui, né? Cujo o ID dele, tá? Se nós viermos aqui, ó, no código fonte, temos o spinner, o ID dele é spinner, ok? Então nós vamos pegar esse cara aqui e vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos criar um array adapter, tá? No caso será um adapter, né, para nós incluirmos nesse spinner, tá? Vou criar aqui um new array adapter, passar aqui como parâmetro o contexto, a própria activity, tá? O layout, o ID do layout com o recurso. No caso aqui, o Android ele já nos fornece alguns layouts padrões, tá? No caso, o layout Simple Spinner Item. Ok? Esse cara aqui, ó, se nós acessarmos ele, ele vai definir o layout do spinner, tá? Que nós definimos ali naquela nossa activity. Então, da mesma forma que nós temos que definir lá um model para o list view, o spinner também precisa de um layout, tá? Então, o Android ele já fornece, né, ele já tem alguns layouts pré-definidos, tá? Então, nós vamos utilizar aqui esse layout, ok? Então, vamos utilizar esse layout. Aqui está faltando também, nós informamos aqui outro parâmetro, tá? Que no caso são os dados que serão mostrados nesse array adapter, que no caso aí são as categorias, ok? Eu tenho que definir também adapter.set dropdown view resource, tá? No caso aí o Android também já fornece esse recurso. Ponto layout. Opa. Simple. Opa. Simple Spinner Dropdown Item. Ok? Então aqui também é definido, tá, um modelo para quando esse spinner for selecionado, tá? Então aqui você define o layout do spinner, tá? Quando for mostrado os itens, tá? Então você define esse layout. Eu vou utilizar o layout padrão, que é o Simple Spinner Item, e aqui você define o layout quando o item ele é selecionado, ok? E logo depois eu seto o adapter desse spinner, ok? Bom, então dessa forma aqui nós definimos os itens que serão mostrados do spinner, né? Então quando o usuário clicar, selecionar esse spinner, serão mostrados esses itens: entrada, prato principal, bebida e sobremesa, ok? Bom, vamos colocar aqui a chamada para esse método, aliás, para essa activity, aqui na main activity, fazer o seguinte: vou tirar esse método daqui, colocar aqui embaixo, tá? E nós já temos o lista itens. Agora vamos criar aqui outro método, public void cadastra item.
também vai receber aqui uma view como parâmetro. Ok. Nós vamos criar aí agora uma intent, tá? Nós não temos aí um parâmetro e agora vai ser a cadastra item activity, ok? E esse método ele vai ser chamado aqui, ó, por esse cara, incluir item. Aqui o método onClick, tá? Então, cadastra item. Ok, vou salvar aqui e vamos executar a nossa aplicação, tá? Só para a gente visualizar aí como a mesma está ficando. Então aqui o emulador já está rodando, tá? E o Android Studio vai realizar os procedimentos para instalar, né, para executar novamente essa aplicação, já com essas alterações que nós realizamos. Ok, já instalou, agora vai abrir a aplicação. Ok, aqui, se eu clicar em entradas, nenhum registro encontrado, vou voltar, vou clicar aqui agora em incluir item. Opa, olha só, aqui nós já temos o spinner, tá, com as opções definidas, ó, entrada, prato principal, bebida, sobremesa, tá? Então aqui o usuário ele vai poder escolher qual a categoria. Vai poder informar o nome, tá? Por exemplo, aqui o nome teste. Vai poder informar o valor. Aqui, como nós definimos como um valor decimal, ele já mostra aqui para a gente o teclado numérico. Ok? E olha só, nós temos aqui o scroll view. Tá? Se eu não tivesse incluído esse scroll view, o que ia acontecer? O usuário só ia visualizar até este botão aqui, ó, selecionar a imagem aqui nesse dispositivo. Então, com o scroll view é possível rolar a tela para visualizar as outras opções. Ok? Bom, por enquanto aqui esses botões não estão realizando nenhum procedimento, então vamos implementar essas funcionalidades.